No final dos anos 60, a revista Time procurou psiquiatras para entender uma coisa, mas não tinha nada a ver com a guerra do Vietnã, a Guerra Fria ou os movimentos civis em seu país. Não, o que a revista queria mesmo saber era por que tantos gays gostavam de Judy Garland. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um item da cultura pop. Em julho de 1967, Judy Garland fez suas últimas aparições em seu país natal, numa série de shows no Palace Theatre, um importante teatro de Nova York. Em valores convertidos, ela fez quase $1,5 milhão com essas apresentações. E aquilo era uma despedida simbólica, já que foi nesse local que Judy Garland deu a volta por cima, após ser demitida de Hollywood em 1950, quando sua saúde mental e física começou a gerar prejuízos milionários para seu estúdio de cinema. Graças aos seus shows de sucesso no Palace Theatre em 51, Judy se reergueu no cenário, deixou de ser só a atriz que cantava para virar uma grande performer de palco e até ganhou um Tony, o maior prêmio de teatro de lá, pois esses shows reviveram o vaudeville, gênero de entretenimento de variedades em decadência desde 1930 nos Estados Unidos. Mas não foi nada disso que grande parte da crítica decidiu analisar lá em 1967. O que realmente chamou a atenção de muita gente foi o abundante número de homossexuais na plateia para ver a Judy Garland. Em sua resenha de um show de agosto de 67, a revista Time escreveu: curiosamente, uma parte desproporcional de sua claque noturna parece ser homossexual. Os meninos de calças apertadas reviram os olhos, arrancam os cabelos e praticamente levitam de seus assentos, principalmente quando Judy canta If Happy Little Bluebirds Fly Beyond the Rainbow, Why? Oh, why can I? Se passarinhos azuis voam além do arco-íris, por que eu não posso? Do smash hit de Judy, Over the Rainbow. E por meninos de calças justas, entenda gays. Em outubro do mesmo ano de 67, agora sobre um show da Marlene Dietrich, a revista Time também escreveu, aspas, jovens extasiados em calças justas desfilavam pelos corredores para jogar buquês de rosa no palco. Como a palavra gay ainda não havia sido definida na sociedade para a comunidade e homossexual era meio que um termo ainda muito técnico, as revistas sempre foram bem criativas para tentar fazer os seus leitores entenderem de quem eles estavam falando. O tanto de gays no show de 1967 parece ter sido tão absurdo que a revista Time até consultou psiquiatras para entender o fenômeno, como eles apelidaram aquilo. Time magazine, in a recent story, said that Judy Garland, for some reason, which was not clear to me, attracts a lot of homosexuals in her life. Para a revista, um doutor de nome Lee Schiffer afirmou que homossexuais gostam de girar em torno de superestrelas porque, aspas, essas são pessoas que eles podem idolatrar e idealizar sem se aproximar muito. Esse doutor também acrescentou outro ponto. No caso de Judy, a atração pode ser consideravelmente mais forte pelo fato de que ela sobreviveu a tantos problemas. Homossexuais se identificam com esse tipo de histeria. Essa fala é apoiada por outro psiquiatra, que diz: Judy foi espancada pela vida, cheia de lutas, e finalmente teve que se tornar mais masculina. Ela tem um poder que os homossexuais gostariam de ter, e eles tentam obtê-lo idolatrando-a. Sim, essas foram as teorias iniciais. Mas se você trocar a palavra homossexual por pessoas comuns, isso explica qualquer fã de celebridade até hoje. Só que o ponto aqui é outro. Não é de agora que estudiosos tentam entender o fascínio de gays por mulheres artistas e de por que a Judy Garland se tornou um ícone gay. Em sua resenha de um show de 68, William Goldman, em janeiro de 69, intitulou sua matéria assim, aspas, há muitas marés nos negócios de Judy Garland e muitos peixes estranhos capturados na contracorrente. E por estranhos ele usou queer, palavra na época para identificar LGBTs.
Já na descrição da resenha de Goldman do último show de Judy, ele ressalta que não havia tantos gays assim na plateia. Provavelmente não mais do que um quarto da casa era obviamente homossexual, mas esse um quarto já incomodava bastante alguns héteros ao redor. Essas bichas é como os campos de concentração. Alguns deles morreram no caminho, mas muitos chegaram aqui de qualquer maneira. Hoje à noite, ninguém vai ao banheiro masculino. 2 homens héteros soltam isso e são entreouvidos pelo colunista, segundo a revista Esquire. Nessa matéria, William Goldman também cria sua teoria, ao ver um jovem de 20 e poucos anos literalmente torcendo a mão até sangrar, só por assistir Judy Garland no palco. E o que ela é para eles para que sangrem por ela? Há muitas generalizações que podem ser feitas sobre homossexuais, mas aqui estão 2 pontos bastante óbvios. Primeiro, se eles têm um inimigo, é a idade, e Garland é a juventude, perenemente além do arco-íris. E segundo, a moça sofreu. Os homossexuais tendem a se identificar com o sofrimento. Eles são um grupo perseguido e entendem o sofrimento, e Garland também. Novamente, a ideia de que os gays idolatravam a Judy Garland por ela ser uma figura trágica parecia a teoria preferida das pessoas. Claro que essas pessoas não faziam ideia de que a Judy já era um símbolo para os gays muito antes das suas tragédias pessoais virem à tona. Embora o Mágico de Oz seja mais lembrado pelo sucesso da canção Over the Rainbow e por ser um marco dos longas coloridos, a verdade é que os gays viram ali no filme algo a mais. Em especial no número do Leão Covarde. Quando Dorothy convida o leão para encontrar o Mágico de Oz também, o personagem canta: "É triste, acredite, quando você nasce um covarde." Só que em inglês, a palavra utilizada é sissy, uma gíria pejorativa para homens afeminados, famosa desde o final do século XIX, mas que se popularizou com força, curiosamente, nos anos 30, um equivalente ao maricas do português. Depois, o leão ainda canta: "Receio que não há como negar. Sou apenas um horroroso dandelion." Uma brincadeira sonora com dandelion, dente de leão, em português uma plantinha, e com a expressão de origem europeia dandy, usada para um homem narcisista, que liga tanto para a aparência que acaba se empoando todo, traduzindo, um homem de sexualidade discutível. Esse mesmo leão mais tarde até coloca um laço vermelho na cabeça, e antes que pareça forçação, basta lembrar que a associação entre gays e covardes é antiga. Um homem gay na sociedade era visto como menos masculino, portanto menos viril, corajoso e mais sensível. A figura do leão então foi entendida por muitos como um queer coding, a codificação de um homossexual. O que poderia ter sido ofensivo, no fim, foi abraçado. E lá nos anos 40 e 50, a expressão amigo de Dorothy virou uma espécie de código entre os gays para eles se identificarem. A coisa ficou tão séria que até nos anos 80 chamou a atenção de um dos principais órgãos de inteligência dos Estados Unidos, o Serviço Naval Investigativo Criminal, que é um órgão responsável pela segurança e contra o terrorismo. Como contou o Randy Schultz no seu livro de 93 sobre gays e lésbicas no serviço militar do país. Por causa do filme, gays se identificavam como amigos de Dorothy. O serviço investigativo não conhecia a história da frase e acreditava que uma mulher chamada Dorothy era o centro de uma enorme rede de homossexuais militares e se preparou para caçar Dorothy e convencê-la a dar nomes de homossexuais. Ou seja, a Judy Garland já significava muita coisa aos gays muito antes de virar uma diva pop. Você é amigo de Dorothy ou você é amigo de Judy se tornou uma forma de chegar em alguém sem correr o risco de ser morto, de levar porrada ou de ser denunciado na era do Pânico Lavanda, que foi um período lá dos Estados Unidos em que o governo quis banir todos os homossexuais do serviço público. Hey sócios, uma pausa aqui rapidinho para você deixar seu like e para dizer que se você gosta do canal e deseja manter o Sociocrônica na ativa, a partir de R$5 você já pode nos ajudar através da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Confiram lá pelos links na descrição ou pelo QR Code na tela. Obrigado pela atenção, agora vamos lá. E sim,
A artista sabia que seu público mais fiel era de gays. Em uma coletiva de imprensa de 1965, enquanto Judy assinava alguns autógrafos, uma colunista se aproximou para cochichar se era verdade o que se ouvia, que a grande maioria de sua audiência era de homossexuais, ao que a artista só respondeu sem piscar: "Não poderia me importar menos, canto para pessoas." Não foi à toa que quando Judy Garland faleceu em 22 de junho de 1969 e a famosa revolta de Stonewall estourou 6 dias depois, se criou o mito de que foram fãs em luto que se rebelaram. Graças a filmes, músicas e até relatos de figuras LGBTs que não estavam lá, o mito se fortificou, a ponto de ser repassado como verdade. Mas não. Especialistas em histórias LGBTQ dizem que não há provas suficientes de que o funeral de Judy Garland tenha alimentado especificamente a revolta de Stonewall, como revelou outra matéria da Time. De fato, o link entre a morte de Judy Garland e Stonewall começou com piadas para descredibilizar a revolta. 12 dias após a rebelião, um jornalista do The Village Voice apelidou a situação de "a grande rebelião das bichas" e ironizou: "A combinação de uma lua cheia e o funeral de Judy Garland foi demais para eles." Sim, a ideia era insinuar que os homossexuais só se voltaram contra a opressão da polícia porque estavam histéricos pela perda de sua diva. Mal sabiam que o evento se tornaria um marco da história LGBT atual. Mas um dos que realmente estavam presentes no dia 28 de junho de 69, na revolta no bar de Stonewall, até contou numa entrevista ao Washington Post em 2016 que muitos dos manifestantes eram jovens de rua, gays ou trans, mais propensos a ouvir rock ou R&B do que Judy Garland. Muitos também especularam que a bandeira do arco-íris, criada 9 anos após Stonewall, foi feita por causa da canção Over the Rainbow, mas o próprio criador dela, o artista Gilbert Baker, disse que era mais sobre os Rolling Stones e sua música She's a Rainbow, e que suas inspirações foram a Bíblia, o movimento hippie e pessoas coloridas e diferentes que viu ao seu redor numa boate, enquanto dançavam naquele clima psicodélico da época. Levaria mais alguns anos até que alguém dissecasse de verdade o porquê da fixação dos gays pela Judy Garland. E essa pessoa foi Richard Gere, doutor e pesquisador de cinema, em seu livro Film Stars and Society. E logo de cara, o Richard refuta a ideia de que os gays amavam Judy por sua história trágica. Besteira, diz um relato. Nós a amamos porque não importa o quanto eles a colocaram para baixo, ela sobreviveu. Disseram que ela não podia cantar, que era uma bêbada, drogada, não segurava um homem, era gorda, magrela, feia, ela se reergueu. Para Richard, a identificação dos gays com a artista também se devia à aparência dela, que fugia da beleza padrão das divas do mesmo período, parecidas e longe da realidade. Judy Garland também era camp, termo cultural de lá sobre algo brega, mais divertido, singular, excêntrico, exagerado e, portanto, imitável. Não à toa, Judy era a preferida das drag queens. E por último, Judy cantava músicas relacionáveis com seu público, com letras universais de superação ou conforto, como Get Happy ou mesmo Over the Rainbow. Além disso, vale ressaltar, Judy era bastante engajada politicamente, apoiando políticos liberais e batendo até de frente com a comissão de caça aos comunistas dentro de Hollywood, além de ter sido ativa na luta pelos direitos da comunidade negra em seu país. Ou seja, ela era mesmo inspiradora. Tinha o combo perfeito, que até hoje motiva milhões de fãs a se agarrarem fielmente a figuras como Madonna, Beyoncé ou Lady Gaga. Judy Garland tinha talento, uma biografia sofrida, era uma sobrevivente numa indústria tóxica e não tinha medo de se posicionar socialmente. E ela nem foi a primeira diva gay assim, como notou a revista Time lá em 67. Marlene Dietrich, aos 65 anos, também tinha vários admiradores gays. Aqui no Brasil, cantoras do rádio sabiam que seu grande público era de homossexuais, como Ângela Maria e Dalva de Oliveira. Dalva até recebeu uma faixa oficial de Rainha das Bichas. E às vezes a figura feminina nem precisa cantar. Bette Davis era a favorita das drag queens por seu jeito caricato, e Joan Crawford ou Faye Dunaway era a maior referência para RuPaul em seu reality show.
A comoção em torno de Judy Garland foi maior porque pela primeira vez, naquele período, com as revoluções sociais, a comunidade LGBT estava em foco, se expondo e incomodando. No fim, a questão parece ser menos sobre a diva em si e mais sobre um incômodo geral numa sociedade que ensina que homens devem se espelhar e idolatrar outros homens e que mulheres como Judy devem ser descartadas quando já não são úteis, estáveis ou exemplares. Oi, sócios! Muito obrigado se você chegou até aqui. A gente quis trazer um pouco a Judy Garland, mas falar de uma forma aí diferente. Então digam aí embaixo se vocês gostaram. A Judy Garland realmente era famosa até por ter uma queda romântica por homens gays e bissexuais. A gente já falou disso num vídeo sobre Marias Purpurinas da antiga Hollywood. Pois a Judy Garland que se casou com 2 homens gays ou bis, se eu não me engano. Um deles ela até pegou na cama com outro homem. Ela também chegou a pedir pra filha dela casar com um homem que era gay assumido. Então tinha esse outro lado da Judy, que ela realmente tinha essa queda oficial por homens gays. Fica aí essa dica de vídeo se você ainda não viu, que a gente abordou mais sobre isso. Também tem um vídeo que a gente contou um pouco mais sobre a origem da palavra gay, os termos que se usavam antigamente, quando não existia gay, que acho que complementa um pouco aqui o começo desse vídeo. Se você ainda não viu, também fica essa dica, confiram lá. Acho que nem preciso ressaltar que isso é mais um contexto de lá, realmente. Essa moda de amigo de Dorothy, amigo de Judy não pegou no Brasil. A gente tinha outras gírias, outras expressões para se identificar antigamente. Então acho que fica aí ressaltar essa notinha, que é mais uma coisa lá da cultura estadunidense. E também acho que vale ressaltar que muitas dessas resenhas eram provavelmente feitas por homens héteros, então elas tinham um pouco aí dessa homofobia da época, deles acharem que os gays eram histéricos. E se vocês analisarem bem, a gente não ressaltou, mas parece muito uma crítica mesmo que eles gostavam de fazer às mulheres, né? Então como eles viam os gays como uma mulher, então eles colocavam eles nesse lado mais histérico. E se vocês perceberem, eram críticas que eles mesmos faziam às figuras femininas da época, né? Então aí vale ressaltar, o Richard Gere comenta bastante sobre isso na tese dele, que a gente vai colocar aqui na descrição deste vídeo, como essas reviews, essas primeiras análises, essas teorias, elas acabavam caindo na homofobia geral da época, de colocar o gay como uma figura trágica. Então ele gosta da Judy Garland porque ela é trágica, ou uma figura histérica e afeminada, e aí por aí vai, vocês já entenderam. E é isso aí, sócios! E a nossa frase de hoje vai ser amigo de Judy. Pra quem não sabe, essa é uma brincadeirinha aqui nossa que a gente faz no final pra ajudar a subir esse vídeo, a engajar, e também pra você que quer comentar aqui no Sociocrônica e não sabe o que comentar. Mas antes também não esqueça de meter o like aí nesse vídeo pra ajudar a recomendar pra outras pessoas também. Caso queira ajudar o canal, sócios, temos o Seja Membro, onde a partir de R$2 você pode aqui contribuir também com o canal. Temos o nosso Apoia-se, tem o botão Valeu também, caso tenha gostado só desse vídeo em específico. Temos o nosso Pix e muito obrigado pela sua contribuição e por fazerem tudo isso possível. Até o próximo conteúdo, sócios. Tchau!